Amém. Nós estamos iniciando hoje e concluiremos hoje o 21º estudo, né, do Seminário Teológico de Base, que pertence ao módulo 2, né, chamado A Imputação do Pecado. Hoje nós vamos entender melhor, né, que não somente o pecado é herdado, mas mais do que herdado, ele também é imputado a nós. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque isso impacta diretamente no sacrifício de Cristo na cruz e na forma, né, como nós entendemos a sua obra expiatória na cruz do Calvário. Mas eu vou pedir à pastora Tatiana para orar, para que nós possamos iniciar em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Deus, por mais uma terça-feira, Senhor, debaixo da tua graça, Senhor Deus, do teu conhecimento. Quero te pedir, meu Pai, que nesse momento qualquer distração, Senhor, caia por terra. Que o Senhor venha, Senhor, abrir nossa mente, nosso coração, Senhor, meu Pai, para aprendermos mais de ti, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, conduzir essa aula, Senhor, com sabedoria, conforme o seu querer e a sua vontade. Continua, Senhor, meu Pai, usando a vida do teu servo, Senhor, meu Deus. Que ele fale, Senhor, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja falar à sua igreja, Senhor Deus. Que sejamos alcançados, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua sabedoria e pela tua graça. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Antes de nós iniciarmos aqui o estudo propriamente dito, eu vou abrir, né? Porque alguns de vocês têm me abordado aí, Daniele, Cristiana, Fernanda, na igreja, com suas bem dúvidas, né? Mas acho que são desdobramentos também das aulas. Vocês querem perguntar alguma coisa, querem trazer alguma coisa para cá, fiquem à vontade. Vocês falam, não, pastor, eu fico esperando. Não, pode perguntar. E se quiser abrir o microfone aí, trazer alguma dúvida sobre aquilo que nós temos falado aqui, ou sobre qualquer outra coisa, fiquem à vontade. Querem falar? Quer, Fernanda? Quer, Daniele? Quer, Cristiano? Márcia, Vera, fiquem à vontade. Pastor, por enquanto tudo ok, mas se tiver alguma dúvida eu pergunto. Tá bom, tá bom. Tá bom, a Fernanda tá no ônibus. Pode digitar, tá, Fernanda? Se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, eu consigo ler aqui, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Então, vamos seguir aqui com a nossa aula. Então, quando nós falamos, né, quando nós tratamos sobre o pecado imputado, a imputação do pecado, nós estamos falando do pecado concebido, né, vamos dizer assim, gerado por Adão e Eva, ainda no Éden, né? Então, o texto base da nossa aula, para que a gente comece a entender sobre isso, é o texto de Romanos 5,12, que Paulo diz o seguinte, olha, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse texto, né, áureo de Romanos 5,12, fala sobre esse acontecimento, né? Então, ele diz, olha, por meio de um só homem, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um só homem, ou seja, pela decisão, né, de Adão de pecar e, obviamente, de Eva, e pelo pecado a morte, ou seja, a partir daquele pecado, a morte, né, não somente a morte física, quanto a morte espiritual, né? Lembre sempre que nós viemos falando aqui ao longo de todas as aulas sobre a questão das duas, como é que eu posso dizer? Das duas mortes, né, que a Bíblia fala. Fala de uma primeira morte, né, que é a morte física, né, onde nós deixaremos esse corpo, né? A Bíblia, em alguns pontos, né, o Paulo fala esse tabernáculo, e a segunda morte, que é a morte definitiva, né, que é a separação eterna de Deus, que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 20, né, no julgamento do grande trono branco. Foi fruto até de uma das perguntas, né, sobre a abertura dos livros das obras e do livro da vida. Quem não foi encontrado com seu nome escrito no livro da vida será condenado para a perdição eterna. E essa é a segunda morte. Jesus fala sobre isso, que nós não devemos temer aqueles que podem nos causar a primeira morte, que podem matar o nosso corpo, mas o nosso temor tem que ser a respeito de Deus, que pode nos causar, né, através da sua justiça e, obviamente, da sua ira, a morte, a segunda morte, que é a separação eterna dele. Então, o homem começa a morrer quando ele é separado de Deus, né? Quando ele é tirado do Éden, que é o céu na terra, um pedaço do céu na terra, e ele passa a viver longe, né, da presença do Senhor, longe da face do Senhor naquele momento. Então, né, o que nós podemos entender como conceito de imputação de pecado, né? A Bíblia ensina que o pecado não é apenas herdado, né, através de gerações, não é somente uma questão da nossa natureza, né? Não é como herdar somente uma característica, como fosse uma característica genética, né? Um pai que passa para o filho, que passa para outro filho, que passa para outro filho, com uma característica. Não é somente herdado nesse aspecto. Mas, além disso, é imputado, ou seja, é um conceito teológico profundo que transforma a compreensão da queda e da redenção. Por quê? Porque imputar significa atribuir, creditar ou colocar na conta. Em outras palavras, na gíria popular,
o pecado não é só herdado por nós, mas como ele já é imputado, ele é colocado na nossa conta, né, de alguém que não gerou aquilo, né? O conceito de imputação é você colocar na conta de alguém, acreditar ou atribuir a alguém algo que não se originou nessa pessoa, né? E ele é um ato legal, isso existe na justiça, por exemplo, né? A imputação de culpa, a imputação de um crime, né? Mas também é um ato espiritual que tem consequências eternas para toda a humanidade. E nesse estudo nós vamos ver 3 pontos, ou 3 aspectos, né? Como o pecado de Adão é imputado, né, à humanidade, como o pecado do homem foi imputado a Cristo e como a justiça de Cristo é imputada aos crentes. Então, a imputação ela é um mecanismo de justiça divina, mas também de redenção. O mesmo mecanismo de imputação que atribui o pecado de Adão à humanidade, Deus, uma vez que ele se torna um dispositivo legal, né, espiritualmente legal, Deus não burla, né, esse aspecto. Deus, pelo contrário, ele é fiel. Uma vez que ele decidiu que a imputação seria do pecado, ele também, por meio da imputação, ele redime o homem, fazendo o quê? Imputando esse pecado, né, desviando do homem esse pecado, o meu pecado e o seu pecado, e imputando a Cristo esse pecado. Na cruz do Calvário, Jesus, mesmo não tendo pecado, Jesus se fez pecado por nós. Então, somente através da imputação, ou seja, colocar algo na conta de alguém que não se originou na pessoa, era que seria possível também que Cristo tomasse sobre si os nossos pecados. Se não fosse o mecanismo de imputação, Jesus não poderia tomar sobre ele o nosso pecado. Não poderia ser creditado a ele o nosso pecado. E qual seria o desdobramento disso? Uma vez que o pecado de Adão é imputado à humanidade e o pecado da humanidade é imputado a Cristo, né, do homem é imputado a Cristo, né, assim também a justiça de Cristo é imputada aos crentes. Ou seja, nós não somos justos, nenhum de nós somos, nenhum de nós temos a capacidade de nos salvar por nós mesmos através da nossa conduta, mas uma vez que o pecado é imputado a Adão, de Adão é imputado à humanidade, e o pecado do homem é imputado a Cristo, também aqueles que creem, os crentes, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, têm a justiça de Cristo imputada a si. Então, Deus justifica o homem, justifica o Lúcio, o Cristiano, a Daniele, a Fernanda, o Reinan. Bem-vindo, Reinan. Boa noite, meu irmão. A Vera, né, a Tatiana, a Márcia. Deus imputa a justiça de Cristo a nós. Ou seja, também é colocado na nossa conta algo que não se originou em nós. Nós não temos em nós mesmos a justiça, nós não temos em nós mesmos a capacidade de nos justificarmos, mas Deus imputa através do mecanismo de imputação, que é o mesmo que nos condena, também é o mesmo que nos salva em Cristo Jesus. Então, qual é a aplicação prática disso, né? A doutrina da imputação revela tanto a profundidade da nossa queda, ou seja, como nós estávamos perdidos na nossa natureza, mas também quando a grandeza é incomparável da salvação que Deus preparou. Como Deus, o homem deu a legalidade, o homem deu essa brecha, o homem gerou na decisão do seu livre-arbítrio. Lembre sobre isso que eu falei aqui nas aulas. Os únicos seres humanos livres do pecado para fazer uma escolha, ou seja, que não tinha a sua carne inclinada para o pecado, como nós temos, eram Adão e Eva. Eles, na sua origem, eles tinham a capacidade realmente de escolher entre o bem e o mal. Nós não, nós temos a natureza nossa já corrompida. E nessa liberdade de escolha, no livre-arbítrio, eles escolheram desobedecer a Deus. E eu falei sobre isso também aqui nas aulas, se você não assistiu, volte algumas aulas atrás, quando nós falamos sobre o pecado, que a origem do pecado não é em si a consequência dele ou a manifestação do pecado. Não é a mentira, a violência, o roubo, a prostituição, a bruxaria, a feitiçaria, não é a pornografia, a homossexualidade. Isso é a manifestação do pecado, que na sua origem tem somente uma única causa, que é a desobediência. Quando o homem não obedece a Deus e a sua palavra, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, o homem ele se inclina a pecar. E eu mostrei aqui o conceito de pecado também, na época, você tem um videozinho. Pecar é errar o alvo. O conceito de pecar é ratar, é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não confiamos em Deus e sua palavra, nós somos levados ao pecado. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva, isso foi imputado a todos nós como humanidade, mas esse mecanismo que foi criado no erro do homem, ou seja, Adão errou e por conta disso toda a raça caiu, toda a raça teve o pecado imputado a cada um que viria depois de Adão. Deus, na sua infinita sabedoria, Deus não simplesmente diz, não, vou tirar essa imputação, vou acabar com isso e está todo mundo salvo. Não.
Deus usa esse mesmo mecanismo que foi estabelecido. Por isso que Jesus ele vem para fazer a justiça. O mecanismo de imputação era a manifestação da justiça de Deus. E Jesus vem cumprir toda a justiça. Então, Jesus, se é imputado, imputa a mim agora. Eu me torno pecado, o justo pelo injusto, o santo pelo não santo, o cordeiro imaculado pelo homem pecador. Se faz pecado no nosso lugar, e Deus usa esse mesmo mecanismo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. E, na sequência, uma vez que a imputação é um mecanismo legal, espiritualmente falando, Deus também usa esse mesmo mecanismo para imputar a nós a justiça que foi feita em Cristo Jesus. Está claro até aqui o que eu estou dizendo? É importante que vocês entendam esse processo de imputação do pecado. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Daniele, Fernanda, Cristiano, Vera, Márcia, tudo bem? Amém. Então eu vou seguir aqui com a apresentação. Qual é a definição teológica, né, de imputação? A definição teológica, né, de imputação é a atribuição de responsabilidade. Não é nada mais que isso, é bem simples. Ou seja, imputar é atribuir responsabilidade ou colocar algo na conta de alguém, mesmo que essa pessoa não tenha sido a causa original desse ato. Então, a atribuição de responsabilidade, a imputação de responsabilidade, é colocar algo na conta de alguém. O contexto bíblico específico, né? No contexto bíblico, refere-se especialmente à culpa ou justiça. Amém, Renan? Jesus te abençoe. Qualquer coisa pode digitar aqui que eu estou lendo, tá? Seus comentários. Tá bom? Não tem problema, se tiver alguma dúvida, pode colocar. Então, no contexto bíblico, refere-se especialmente à culpa ou justiça acreditada à pessoa por meio de um representante legal diante de Deus. Então, quando nós temos a ideia no contexto bíblico sobre imputação, é quando nós vimos a culpa ou a justiça, ou seja, uma coisa ou a outra, acreditada a uma pessoa por meio de um terceiro, ou seja, alguém assume aquela responsabilidade, alguém assume aquele ato. Então, nós fomos responsabilizados como raça pela queda de Adão e Eva, sermos filhos de Adão, mas também através de Cristo Jesus, nós tivemos creditados para todos aqueles que creem no nome de Jesus a justiça na nossa conta. Mas que influência, né? Não é só uma influência moral ou um exemplo negativo. Então, nós não estamos falando que o pecado, né, não é somente, né, nós não herdamos o pecado somente porque, assim, entre os nossos pais, né, Adão e Eva, nos deixaram um mau exemplo, não é um mal moral, não é uma falta de conduta moral, não é um exemplo negativo, não é uma má conduta. Por que não é uma má conduta? Porque nós falamos na última aula, Jesus falou sobre o pecado de maneira clara. O pecado, ele não nasce externamente, ele não é um desvio de conduta, não é algo que nós podemos nos policiar para deixarmos de fazer. Eu posso, por exemplo, ter uma má conduta, por exemplo, eu posso ter o hábito de, sei lá, de ser mal educado e falar muito alto em todos os lugares, por exemplo. A minha voz, né, suplantar, falar muito alto. Então, estou dando um exemplo sim. Eu posso me policiar para corrigir essa má conduta. Eu posso me policiar para melhorar essa conduta. Ou, por exemplo, eu tenho um desvio moral, né? Eu sou fofoqueiro, falo mal da vida de todo mundo. Eu ainda assim eu posso me policiar para tirar de mim esse hábito. Então, é uma correção de uma conduta moral, de um exemplo negativo. E o pecado não é uma conduta moral, simplesmente. Ele acaba se desdobrando nessa conduta. Ele acaba tendo como consequência nessa conduta. Mas Jesus fala que o pecado, antes de mais nada, nasce no coração do homem. O meu e o seu coração, eles são maldosos. O meu e o seu coração, eles são inclinados ao mal. A nossa natureza é corrompida. Então, isso leva a um envolvimento mais do que moral ou um exemplo negativo dos nossos pais, Adão e Eva, né? De uma conduta humana. Mas nos leva, nos conduz também ao envolvimento legal e espiritual, com consequências reais e principalmente eternas. Reais. Nós pecamos porque temos uma natureza herdada pecaminosa e temos imputado em nós o pecado cometido, e por conta desse pecado cometido, nós temos uma consequência eterna, que é a separação de Deus eternamente. Então, uma coisa que é importante que nós tenhamos sempre em mente, deixa eu ver se eu consigo, eu já falei isso aqui outras vezes, mas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui novamente. Deixa eu ver se eu abro aqui os complementos. Tá. Abri o Miro aqui que eu já tinha usado em outras aulas. Para que nós possamos entender, né, aquilo que está sendo falado, esse é um ponto fundamental que muitos cristãos, né, ele tem dificuldade, ele tem dúvida, né, de como se comportar ou de entender, melhor dizendo, essa questão. Porque as pessoas nos confrontam normalmente assim, falam, olha, quando
quando nós somos confrontados, dizendo assim, não, mas que Deus é esse? Quer dizer que se eu não aceitar a Deus, se eu não aceitar a Deus, ele me condena, ele vai me tirar, ele vai me lançar no inferno, ele vai... Não é sobre isso. Lembra, esses aqui são o material das aulas que nós demos anteriormente, tá? Deixa eu aumentar aqui no Zoom, e eu falava lá atrás sobre isso, né? Então, essa aqui era uma linha do tempo que eu falava lá atrás nas aulas que nós estávamos falando. Estava falando lá atrás no Egito, mas vou falar aqui. Então, para que você entenda aqui, eu vou pegar até uma cor diferente. Vocês conseguem ver a tela? Vocês estão vendo essa telinha aqui? Sim. Sim? Tá. Eu vou fazer uma cor diferente aqui. Então, para que vocês entendam, essa primeira linha aqui, ou relembre, né, melhor dizendo, essa primeira linha aqui é a linha da eternidade, ou seja, é o tempo de Deus, é o kairos. Então, Deus, ele vive de eternidade, Deus vive eternamente, mas Deus também veio da eternidade. Deus nunca foi criado, né? Nós falamos sobre isso. O conceito de eternidade, para nós é fácil quando a gente fala daqui para frente. Fala assim, olha, você vai viver eternamente, Cristiano, você vai viver eternamente, Fernanda, você vai viver eternamente, Vera. Mas nós temos dificuldade de entender a eternidade passada, ou seja, Deus nunca foi criado, né? E nós falávamos sobre isso também nas aulas aqui do Seminário Teológico Básico, que não é só uma questão de fé, é uma questão, inclusive, de lógica, racional. Porque você precisa, inclusive na ciência, eles precisam admitir um princípio, eles chamam um princípio fundamental de todas as coisas, o princípio primário de todas as coisas. Lembra, na época eu falava assim, olha, ainda que você... eu não creio em Deus, não creio na Bíblia, vocês estão falando que Deus é eterno. Deus não é eterno nada. Tá bom, então vamos supor que você... Eu não estou falando somente de questão de fé, é uma questão de racionalidade, de inteligência, de capacidade de raciocínio. Porque se você admite, tá bom, então Deus para você nunca, Deus não existiu, Deus foi criado. Tá bom, quem criou Deus? Vou chamar esse criação aí, esse criador de Deus, de pai de Deus. Então o pai de Deus criou Deus. Tá bom, e quem criou o pai de Deus? Quem criou o pai de Deus foi o pai do pai de Deus. Então tá bom, então o princípio fundamental é o pai do pai de Deus. Tá, mas quem criou o pai do pai de Deus? O pai do pai de Deus foi criado pelo pai do pai do pai de Deus. Tá? Se você for nesse raciocínio lógico, você vai ficar eternamente. Em algum momento você tem que admitir, nesse exemplo simples que eu estou dando, que em algum momento você vai ter que dizer assim, não, que o pai do 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 pai de Deus foi o primeiro. Então, como você precisa estabelecer um princípio fundamental, o princípio de todas as coisas, é muito mais lógico que você entenda que Deus ele é o princípio fundamental de todas as coisas. Por quê? Porque o próprio Deus se declara assim. Jesus diz, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, criador de todas as coisas. Na própria capacidade humana de raciocínio, ele precisa entender que existe um princípio original de todas as coisas. E eu falava nas outras aulas sobre isso. Aqui no CETEB tudo se conecta. Lembra quando eu falei, tem a teoria do Big Bang. Tem, tudo nasceu de uma explosão. Acho que eu utilizei aqui em algum lugar aqui, deixa eu reduzir aqui, aqui, ó. Eu falava, olha, você tem uma explosão, então você tem aqui o início de todas as coisas. Lembra? Eu falava sobre singularidade. A teoria do Big Bang prevê uma singularidade. O que é a singularidade? Como nada existia, tudo estava reunido num único ponto. Toda a matéria possível estava num único ponto. Isso se chama singularidade, uma singularidade, um único ponto, porque antes não tinha nada. Depois na teoria do Big Bang, depois da explosão, que veio existir três coisas: tempo, espaço e matéria. Antes disso, não existia nada, nem tempo, nem espaço, nem matéria. Então, esse é um ponto. Então, a partir dessa explosão, foi criado todas as coisas. Só que, e o que havia antes do nada? Quem deu origem a essa singularidade? Como ela se forma? Então, o que eles saem agora? Por isso que você vai ver, por exemplo, nos filmes da Disney, de super-heróis, de outras coisas, né? Você vai ver, por exemplo, quem gosta, eu gosto muito, tá, irmãos? Eu vejo, obviamente, tem minhas restrições contra filmes, né, que acabam avançando em temas que nós não concordamos, mas eu vejo, não tem problema nenhum em relação a isso. Eu gosto de aventura, gosto de filme de ação, de super-herói, não tem problema nenhum. Agora, você vai ver lá, os multiversos, né? Você tem lá o multiverso, vai o multiverso da Marvel. Por que sai da onde sai essa teoria de vários universos? Porque o homem, né, para poder entender antes dessa singularidade, antes desse tempo, né, onde não existia tudo criado, ele só consegue explicar de duas maneiras. Ou ele assume que existe um princípio causador para todas as coisas, que é antes desse processo, que é justamente aqui, ou ele tem que criar que existem outros universos antes, e aí fica na história do pai de Deus, né? O universo do universo do universo do universo, eternamente. Então, para eles não admitirem o princípio fundamental, porque para eles entenderem que existe um princípio criador, eles vão dar base para o entendimento de Deus, eles querem tirar Deus da equação, então eles ficam dependendo disso. Mas é muito claro que quando a teoria do Big Bang fala, olha,
explodiu. Não havia tempo, nem espaço, nem absolutamente nada. Por que não havia tempo, nem espaço, nem nada? Deixa eu colocar aqui e eu vou voltar lá na aula só para explicar aquele. Porque qual é a teoria? Que existia um único pontinho aqui, esse único pontinho aqui, ó. Aqui, ó, esse pontinho aqui que eu estou fazendo no meio. Esse é a singularidade. Antes da explosão do Big Bang, é isso que eles defendem. Então, se não existia nada antes, se não existia absolutamente nada antes, se estava tudo reduzido, né, ou redefinido num único ponto, então, obviamente, se você já estudou na escola geometria, se você tem um único ponto, você não tem espaço. Por quê? Porque a primeira questão, para nós desenharmos um quadrado, um retângulo, o que você precisa? Você precisa, primeiramente, aqui, vou colocar aqui de outra cor, você precisa minimamente de 2 vetores. Você precisa de um... Nossa, está fechando aqui direto. Vou ver se ele vai abrir de novo. Está dando um erro. E vocês não estavam vendo nada, né? Ele tinha sumido e vocês não estavam vendo. Então, o que eu estou dizendo é, quando nós estamos falando aqui de um único ponto da singularidade, né? Que estava falando ali que veio a explosão e criou aqui todas as coisas. Então, aqui era a singularidade, explodiu, criou todas essas coisas. Isso é a teoria do Big Bang. Veio os átomos, matérias, planetas, tudo isso que eles defendem. Então, você tinha um único pontinho aqui. Só que se você estudou geometria, para você desenhar um elemento 2D, o que é 2D? Que só tenha um plano, por exemplo, um cubo, um triângulo, necessariamente você precisa de um eixo. Você precisa de 2 dimensões. Qual é a dimensão? Um eixo X e um eixo Y. Lembra dos gráficos na escola? Que a gente faz os gráficos, né? Você tem aqui os gráficos. Você precisa de 2 dimensões, um eixo Y e um eixo X, para você poder desenhar 2 planos. E para você ter espaço para fazer algo ainda tridimensional, você precisa de um outro eixo, que é o chamado eixo Z, que aí você vai conseguir transformar esse elemento aqui num elemento tridimensional. Então, se tudo era uma singularidade, você não tinha espaço. A partir da explosão, você começa a ter os 3 eixos e aí você começa a ter espaço. Se você não tem espaço, você também não consegue ter tempo, porque o tempo é sempre, lembra de física? É sempre o cálculo de deslocamento de algo do ponto A para o ponto B. Então, esse tempo, você mede o tempo no deslocamento. Eu saí de A para B, eu tenho um tempo. Eu consigo medir o tempo nesse aspecto, nesse ponto. Então, você só consegue ter tempo se você tem espaço. E como tudo era uma singularidade, ou seja, só existia um ponto, também não existia matéria. Para que eu estou explicando tudo isso? Para você ter algo que exista antes da explosão, você precisa ter algo que não seja material, porque não existia ainda a matéria. Você precisa ter algo que não seja temporal, porque o tempo ainda não havia sido criado. E você precisa de algo que não seja espacial, ou seja, não seja contido dentro de um eixo X, Y, Z, porque ainda não existe espaço. E o único ser que se define dessa forma é o Deus. Se não é material, logo é espiritual. Se não é preso pelo espaço, logo ele não pode ser contido, ele está em todos os lugares. E se ele não tem matéria, se ele não está sujeito ao tempo que nós vivemos, ele vive numa outra dimensão de tempo. E aí nós chegamos exatamente onde nós estávamos aqui, quando eu estava falando do tempo de Deus, que a Bíblia fala que é o Kairos de Deus, que é o tempo onde Deus estabeleceu, né? Deixa eu pegar aqui. Deus estabeleceu todas as coisas. Aqui, ó. É o tempo onde Deus estabeleceu todas as coisas. Então, se esse tempo aqui é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus, né? Que é esse tempo aqui que eu estou marcando aqui, ó, essa setinha. Então, Deus existia nessa dimensão. E aí que eu marcava lá é o seguinte, em algum momento desse tempo de Deus, Deus criou, por exemplo, o homem, Deus criou aqui atrás os anjos. E aí o que significa isso? Isso aqui é justamente a queda. Como o homem cai, começa-se um novo tempo, porque o homem passa a não ser mais eterno. Porque com a queda, como nós vimos em Romanos 5,12, entra no mundo a morte e o pecado. No caso, o pecado e, consequentemente, a morte. E aí passa a existir um novo tempo com a criação de todas as coisas, né? Deus cria todas as coisas. Na verdade, é criado antes, né? Com a criação de todas as coisas, passa a existir um tempo. Jesus, toda hora está caindo aqui. Só um minuto, irmãos. Passa a criação de todas essas coisas, né? Vai carregar. E aí, aqui, esse tempo é o tempo do homem, é o Cronos. Deus vive no Kairos, nós vivemos no Cronos. Cronos de cronômetro, de cronologia. Então, esse tempo ele começa com a criação, né, e com a queda.
E ele é dividido e ele é feito para terminar. Esse tempo ele vai terminar. Vai terminar onde? Aqui, ó, Apocalipse 20, o grande trono branco, onde Deus vai julgar no grande trono branco de Apocalipse 20 todas as coisas. E aí, ou você vai ter dois destinos. Qual era o destino de toda a humanidade? O inferno, sofrimento eterno, a condenação eterna. Então, por que eu estou falando isso tudo? Para que nós possamos entender da imputação do pecado em relação ao que muitos crentes não conseguem se posicionar. Não é que Deus ele condena, não é que nós estamos aqui, ó, e Deus nos lança no fogo do inferno. Não é isso. A Bíblia fala que todos pecaram, todos pecaram, estão diante da glória de Deus. Com a queda, todos os homens seriam jogados, lançados no inferno, que é a definição de separação eterna de Deus, ou seja, a morte espiritual eterna. E o que Deus faz? E aqui no tempo, eu dividi o tempo em duas partes. Aqui é a cruz de Cristo, e nós temos aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para a cruz e o Novo Testamento fala da... Então, quando Deus estabelece o seu sacrifício na cruz do Calvário, o que ele faz? Ele refaz, ou ele restaura essa queda. Por quê? Porque toda a humanidade, lembra, todos pecaram. Toda a humanidade está condenada em direção ao inferno. Mas em Cristo Jesus, Deus nos dá uma nova chance e estabelece o que a Bíblia fala de um novo e vivo caminho para podermos viver eternamente com Deus. Então, a partir de Cristo, nós temos duas possibilidades. Podemos seguir para a salvação pelo novo e vivo caminho, para o retorno de volta para Deus, ou continuar em direção à perdição eterna a partir do julgamento de Apocalipse 20 do grande trono branco. Então, o que Deus faz não é condenar aqueles que não aceitam. O que Deus faz é salvar aqueles que o aceitam. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, através da sua graça, lembra Efésios 2:8? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós. É um dom de Deus, um presente de Deus, a graça de Deus. E a partir daí, nós somos salvos não pelos nossos atos, para que nós não nos gloriemos dele. Pode perguntar, Cristiano. Vou ver aqui sua mão levantada. Fica à vontade, mesmo. Pastor, é assim uma dúvida, eu não sei se é uma dúvida, mas eu vou tentar me explicar, não sei se o senhor vai conseguir me entender. Claro. Adão, ele caiu, ele pecou. Nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio de aceitar Jesus, aceitar Deus ou não. Mas Deus é o Deus da eternidade, ele sabe todas as coisas. Então Deus já sabia que Adão ele ia pecar, ele ia cair, mesmo tendo a vontade dele própria, ou cada um tem um livre-arbítrio de aceitar Jesus ou não. Deus te conhece desde do ventre da sua mãe até o final da sua vida. Então, Deus sabia que Adão ia pecar, que ia ter todo esse processo, porque eu fiquei com dúvida. Sim, claro, que Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus enxerga passado, presente e futuro. Mas qual é a questão aqui, Cristiano? A questão aqui, ela é mais profunda e ela é moral. Como é que Deus vai se... Qual é o princípio do relacionamento entre o homem e Deus? Qual é o princípio que Deus estabeleceu? Não foi o amor? Não é isso que João 3,16 fala? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia também diz que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Aqui na eternidade, Jesus já se entregou por nós, ele já foi estabelecido que ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas o homem, ele precisava ter essa liberdade, esse livre-arbítrio de escolher Deus ou não. Por isso que o sacrifício de Cristo é tão profundo. O Senhor, o Deus Criador de céus e terra, o Deus Todo-Poderoso, ele morreu em nosso lugar, inclusive para nós termos o direito de rejeitá-lo. Porque na eternidade, o que Deus quer? Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus de falsidade. Não faria sentido Deus se relacionar com uma raça que foi obrigada, ou que foi obrigada a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Concorda comigo? Então, Deus deu a opção ao homem, Deus deu o livre-arbítrio ao homem de escolher, quer ou não se relacionar com ele. E nessa escolha, Adão escolheu desobedecer, não obedecer a Deus. Ainda que Deus soubesse, Deus não é que ele não poderia, ele escolheu não poder, porque no final de tudo isso, o que vai sobrar no final de todas essas coisas? Todos aqueles que vão viver eternamente com Deus são aqueles que deliberadamente, uma vez sendo iluminados, tendo seus olhos abertos pelo Espírito, escolheram viver com Deus e viver para Deus eternamente. Aceitaram a Deus como seu Senhor e Salvador, ou seja, como seu Senhor da sua vida. Entende? Então, Deus não criou uma raça de robôs. Nós estávamos falando até sobre isso, né, lá na igreja, lá a Daniela perguntou. O homem, ele é imagem e semelhança de Deus. E essa escolha, né, vou botar assim, né, nesse
nesse aspecto. Deus, ele é espírito. Lembra? Deus não é um homem grandão, um homem velho sentado num trono. Deus, ele é espírito. Um espírito puro, santo, imaculado, criador de céus e terra. E Deus, como espírito, deu o seu sopro, o seu espírito para o homem. Nós fomos feitos ser vivendo, pneuma, né? Quando diz que Deus soprou, pneuma, o espírito dele em nós. Quando ele soprou esse espírito em nós, nós também precisávamos ter a capacidade de sermos espíritos livres. Um Deus livre se relaciona com espíritos livres. E para esses espíritos serem livres, eles precisavam ter a capacidade de escolha. Só que a questão é, quando Deus, né, na sua onisciência, ele enxerga isso, ele já estabelece um plano. Tanto que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o que eu estou dizendo, e a gente vai ver isso de maneira mais profunda, Deus da eternidade olhou e viu e estabeleceu, e enxergou aqueles que responderiam ao seu chamado. Então, Deus desejou na eternidade, mesmo antes de Adão pecar, mesmo antes de Adão ser criado, Deus já enxergou isso, Deus já estabeleceu esse plano, Deus já estabeleceu a sua rota de amor de volta para o homem, e Deus já enxergou o cristiano, Deus já amou o cristiano, e Deus estabeleceu uma forma de alcançar o cristiano, a Tatiana, a Vera, a Daniela, a Márcia, a Fernanda, a Rayane, o Renan, o Lúcio. Entende como isso é profundo? Que Deus, ele escolheu morrer em nosso lugar antes mesmo da fundação do mundo, por saber que a consequência da escolha de Adão levaria a toda a raça que ele amou a ser jogado na perdição eterna, na separação eterna dele. E ele estabeleceu, assim como um rei estabelece, assim como o rei estende a mão para o mendigo, o rei não deve nada ao mendigo. Nós estendemos a mão para pegar na mão que foi estendida primeiro. Deus, como rei, estendeu a sua mão e nos deu a capacidade de escolher, através de seu Filho, Cristo Jesus, de podermos viver eternamente com Ele, de tomarmos esse novo e vivo caminho. Só que isso é tão mais profundo que a Bíblia fala ainda que nós estávamos mortos do nosso pecado. Não é só uma questão de escolha, é uma questão que Deus precisava injetar a vida em nós, porque morto não escolhe, morto não fala, morto não dança, morto não levanta, morto não canta, morto não responde. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas o Espírito, que é vida de Deus, ele entra em nós, abre os nossos olhos, desperta o nosso coração e nós conseguimos enxergar a Deus e, baseado nisso, somos convencidos pelo Espírito da nossa condição de pecadores, de caídos e de que precisamos de Jesus como Salvador da nossa vida. Entende como é muito profundo o que Deus fez? Como é maravilhoso, é grandiosa a obra que o Senhor fez. Então, é isso que eu falo nas pregações, normalmente, que um Deus que veio lá da eternidade, você acha que Deus amou o cristiano da eternidade, você acha que é o que você vai fazer hoje, que vai fazer Deus desistir de você? Obviamente, isso não é uma licença para pecar, né? Então eu posso fazer qualquer coisa que Deus me ama. Pensa assim, pode não parecer, a pessoa pensa assim, ela nem crente é. Porque o cristão verdadeiro, ele ama o Senhor, ele não quer viver no pecado. O pecado do cristão, ele surpreende, antes de mais nada, ele próprio. Mas nós estamos ainda sob essa condição. Então, quando nós pecamos, né, nós não podemos nos abater. Quando nós estamos passando por lutas, nós não podemos nos abater achando que Deus não nos ama, nos abandonou. Porque é um Deus que veio da eternidade. Deus viu você na eternidade e veio até aqui para te buscar. Ele não vai abrir mão de você e nem de mim agora. Deus, por isso que a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para terminá-lo até o dia de Jesus Cristo. E quando ele começou essa boa obra agora, semana passada, mês passado, ano passado, quando você aceitou Jesus, há 25 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, não. Deus começou essa boa obra na eternidade. E aquele que começou essa boa obra, ele é fiel para concluí-la até o dia de Jesus Cristo, que é o grande julgamento, quando Deus vai cumprir a sua promessa que fez ao filho, o pai vai cumprir a promessa que fez ao filho, de colocar sob os pés dele todos os seus inimigos. Tá claro, Cristiano? Não, pastor, perfeito. E isso é muito bonito e muito puro, porque Deus é Deus e Ele te dá a oportunidade da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Você pode escolher aceitá-lo ou não. E isso é muito bonito. Eu acho que isso assim, é muito profundo. Quando você começa a entender, isso realmente você começa a ter um entendimento de que você tem que estar com o coração aberto para aceitar. E assim, Ele deixa você escolher, Ele não te obriga a nada. Basta você estar aberto a aceitá-lo. Por isso que é um amor que constrange, entendeu, Cristiano? Porque Deus não decidiu se relacionar conosco na base da força. Deus é todo poderoso, certo? Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Jesus podia ter descido na terra e falar assim, ó, cambada, acabou a bagunça, nada dele morrer. Acabou a bagunça, eu sou Deus, ajoelha todo mundo aí, me adora. Cristiano, cala a boca, ajoelha. Fernanda, cala sua boca, ajoelha. Lúcio, fica quieto, cala sua boca, ajoelha. Todo mundo aí de joelho e me adorando agora porque eu sou Deus. Ah, a Márcia não quer, o Lúcio não quer. Fulmina, destrói,
manda o anjo arrancar a cabeça. Deus podia ter se relacionado assim conosco. Ele é todo poder. Na realidade, eu vejo da seguinte forma: Deus não abre mão de nós. E Exatamente. nunca vai abrir. Nós é que abrimos mão de estar com Ele. Muitas das vezes, através de não queremos a mudança, não queremos, né, estar na realidade, em obediência a Ele, nós abrimos mão de estar com Ele, de receber, né, aquilo que nós tanto queremos, que é compartilhar da vida eterna junto dele. Então, muitas das vezes somos nós mesmos que abrimos mão disso, porque Deus nunca abre mão de nós, porque nós podemos estar em grande pecado, nos afastarmos do Senhor, né? Podemos nos esfriar na fé, que muitas das vezes nos leva a esse afastamento de Deus, né? Mas quando nós nos arrependemos e quando nós nos voltamos, Ele estará sempre com o braço aberto a nos receber, sempre. Aleluia. Então, ele é um Deus misericordioso, né? E amoroso. Eu costumo dizer que é um pai zeloso e cuidadoso para os seus filhos, né? Ele está ensinando, ele está mostrando, ele está querendo perto, ele está querendo, né, nos acolher cada dia. Mas muitas das vezes, pelas circunstâncias da vida, né, a gente se afasta, a gente deixa ser influenciado, seduzido pelo mundo, né? Mas quando o arrependimento vem, ele está de braços abertos nos esperando. E isso é muito lindo, realmente. Então, é exatamente isso, Vera. E isso, quando nós entendemos a profundidade do amor de Deus. Como eu estava falando, Deus poderia ter se relacionado assim, olha, na força, na base do poder. Mas Deus decidiu ir na base do amor, porque o poder, você se ajoelharia, eu me ajoelharia, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que se ajoelhar se Ele mandasse. Mas nós o amaríamos com todo o nosso coração. Seria uma escolha consciente de amá-lo ou uma escolha por medo? Deus não quis se relacionar-se com o homem. Deus queria, por isso que você começa a entender tudo aquilo que a Bíblia fala. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que verdade? Porque não é mentira. Porque não é porque Deus te obrigou. Não é porque você deu algo a Deus para que Ele te desse algo em troca. Não, Deus deu tudo para nós sem pedir nada em troca. Deus morreu por nós sem pedir nada em troca. Deus estendeu a sua mão quando nós éramos seus inimigos ainda. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus decidiu se relacionar com o homem na base do amor, e aí você entende que esse amor constrange. Você fala, eu não posso errar com esse Deus, eu não quero abandonar o Senhor. E dentro do que a Vera falou, talvez, assim, um dos textos, para mim, que são mais profundos na Bíblia, de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. É um texto simples, mas que, para mim, é o que eu levo todas as vezes que eu estou angustiado, que eu estou ansioso, que eu estou atribulado no meu coração. Eu lembro desse texto e falo e declamo esse texto nas minhas orações. E Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda, o Senhor não muda. Deus não desistiu de mim, Deus não abriu mão dos seus planos. O que Deus me prometeu, Deus não largou para lá, não era mentira, não ficou no passado, nada. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Deus me prometeu, ele vai cumprir. Não importa o que se levante, não importa as coisas que aconteçam na minha, na sua vida, não importa quanto seu coração esteja aflito, o Senhor fará, porque ele prometeu que faria. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E isso, para nós, é uma certeza, é uma âncora da nossa alma, que a gente não pode abrir mão dela. Então, quando nós entendemos, né, que é na imputação das Escrituras, né, como é que está, como eu falei, né, a primeira das 3 imputações básicas, lá no Antigo Testamento, né, foi o pecado de Adão. A segunda imputação, né, foi o pecado do homem em Cristo. Jesus recebe a nossa culpa na cruz do Calvário. E a terceira imputação é a justiça de Cristo ao crente. Recebemos a sua perfeição por meio da fé. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Foi Deus que fez. E a justiça que Jesus realizou na cruz do Calvário, entregando a si mesmo, o justo pelo injusto, para pagar a nossa conta, tetelestai, lembra? Jesus, quando morre, ele fala, está consumado, que significa, no original, tetelestai, que é está pago. A dívida que havia contra cada um de nós está paga. Jesus pagou na cruz do Calvário. E essas 3 imputações formam a base teológica do alicerce para a salvação e do nosso entendimento para pecado e salvação. E faz com que nós entendamos o plano completo de Deus para redimir a humanidade. Então, como eu já falei, né? A primeira imputação, Romanos 5, 12 a 21, texto base, né? Adão como cabeça, nós já falamos isso em outras aulas, representava a raça humana. A culpa veio e a condenação universal foram imputadas ao homem, né? Todos os descendentes de Adão,
nós não herdamos apenas a tendência ao pecado, mas a própria culpa legal pelo pecado. E, consequentemente, né, a morte entrou no mundo como penalidade judicial. Deus, ele é justo. E o que a justiça de Deus cobra pelo pecado? A morte. O salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Então, a morte entrou no mundo como penalidade judicial pelo pecado. Todos morrem porque todos estão sob a condenação do pecado de Adão. Nós fomos condenados em Adão. E todos nós vamos pagar com a nossa própria vida, se não for Cristo Jesus em nossa vida. Então, a justiça de Deus deixou de ser feita. Então, quando aceita Jesus, então não vou mais morrer. Glória a Deus. Então, Deus perdoou a minha dívida. A justiça de Deus, então, abriu mão, passou pano. Se a justiça de Deus exigia a morte como um pagamento pelo pecado, então agora eu não vou mais morrer. Deus, não é isso. É esse o ponto, que nós precisamos entender o quão maravilhosa é essa salvação. Não é que nós, quando somos salvos, Deus passa pano e a justiça de Deus fecha os olhos, né? Como a justiça humana, que é cega, fecha os olhos e não vai mais morrer o Lúcio, a Vera, a Daniele, o Cristiano, Tatiano, o Reinan. Não é isso. Deus continua exigindo como salário do pecado, a cobrança judicial é a morte. Só que essa morte já foi paga, a morte de Cristo. Jesus, ele tem a morte substitutiva. Quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser cobrado na nossa morte, porque Jesus pagou com a sua própria vida por nós. Por isso que é tão maravilhoso o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. A morte que nos era cobrada, foi cobrada dele. Um inocente. Imagina você fazer uma briga no trânsito, e aí você está com um inocente no carro, e aquela pessoa paga com a vida numa discussão. Um inocente pagou pelo seu erro. É exatamente isso que Jesus fez. Jesus pagou pelo nosso erro. Só que o que é mais profundo ainda é que Jesus não era um inocente que morreu, entre aspas, de forma inocente, no sentido de não sabia, né, numa briga de trânsito, um filho, uma criança toma um tiro e morreu. Não é isso. É mais do que isso. Usando esse exemplo, é assim, o inocente estava no carro. Você estava com a arma voltada para sua cabeça. Você e eu iremos morrer. O inocente se levanta, se coloca na frente da arma e fala, tira a minha no lugar da... Não, mas ele errou. Não, mas mata a mim. Não é ele. Foi isso que Jesus fez. Então, a nossa condição caída não é apenas individual, né? Mas ela é federal. Lembra da cabeça de raça federal? Ela está representada, né? Ela está ligada ao nosso representante original. Como Adão entrou o pecado no mundo, em Adão entrou o pecado no mundo, também no primeiro Adão entra o pecado no mundo, no segundo Adão, que é Cristo, o pecado é retirado do mundo. E entender isso nos humilha e nos prepara para valorizar o segundo Adão, que em Hebreus fala sobre isso. O livro de Hebreus é poderoso. Ele fala, olha, assim como o pecado entrou no mundo através do primeiro Adão, o pecado saiu do mundo pelo segundo Adão. O que é porque o primeiro e o segundo Adão? Porque são os cabeças federais. Um representava a humanidade e um representa a nova humanidade, que terá um corpo glorioso, livre do pecado. Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro da nova humanidade. Nós seremos como ele é, no sentido de ter o corpo glorificado, livre do pecado, vivemos eternamente com Deus. Por ser livre do pecado, poderemos ter acesso ao próprio Deus, viver diante da sua face. O primeiro Adão falha no jardim do Éden, o segundo Adão vence no jardim do Getsêmani. Está vendo como tudo aponta para Cristo? Então, a segunda optação, eu já falei, né? Cristo recebe a nossa culpa, né? A cruz é como fosse o tribunal, né? É onde o justo juiz pune, né, o pecador, mas a substituição penal é Cristo no nosso lugar. Cristo não apenas nos perdoa do nosso pecado, ele assume juridicamente que era nosso. Ele assume a culpa no nosso lugar. A salvação é mais profunda do que aquilo que nós imaginamos normalmente. E a transmissão da culpa, né? A culpa é imputada e o remédio é a justiça de Deus imputada também. E eu queria passar um vídeo aqui para nós concluirmos sobre sacrifício e propiciação. No módulo 3 e 4, nós vamos ver no 3, nós vamos ver, estamos caminhando para terminar o 2. No 3 a gente vai ver o tabernáculo, vamos ver cristologia, vamos ver uma série de coisas. E eu vou começar a colocar esse tema aqui para nós. Confirme para mim se vocês têm o áudio, por gentileza. Todos desejamos que o mundo... Tá bom, então eu vou fechar aqui o meu microfone. Todos desejamos que o mundo seja bom, que todos vivam em paz, agindo com amor e justiça. Mas tem um problema. Alguma coisa constantemente nos leva à ruína e destruição. Chamamos isso de mal. Do ponto de vista bíblico, o mal pode destruir de pelo menos 2 jeitos. O mal tem ação direta em nós, como quando alguém rouba alguma coisa, criando injustiça. Então a pessoa fica devendo porque fez errado. Mas, além disso, tem ainda um efeito indireto do mal, porque essa pessoa também destruiu o relacionamento.
quebrando a confiança. Fez um dano emocional. É como um vandalismo. E essa pessoa precisa consertar isso. Muita gente diz: Deus é bom. Ele deveria ser aquele que simplesmente elimina todo o mal do mundo. Para ser honesto, o mal que eu vejo em todo lugar por aí é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos contribuímos e continuamos fazendo isso. O mal está em todos nós. E para que Deus livre o mundo do mal, ele precisa se livrar da gente. E isso é o mais impressionante na história da Bíblia. Esse Deus é tão bom que não vai apenas livrar o mundo do mal, mas ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Como ele vai fazer isso? No começo da história da Bíblia, somos apresentados à prática do sacrifício de animais, que eu sei soa bem estranha para nós. Mas, para os israelitas, era um símbolo muito poderoso da justiça e da graça de Deus. Não esquece, eu sou participante do mal que está no mundo, eu deveria ser eliminado também. Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente. E a palavra bíblica para isso é propiciação, que significa cobrir a dívida de alguém. Mas tem uma segunda parte do ritual. Não esquece que o mal também destrói relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como contaminar ou profanar a terra, tornando-a impura. Os sacerdotes deveriam lavar o vandalismo simbolicamente ao borrifar o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal limpa as coisas? Não esquece que isso é um símbolo e que não estamos acostumados a ele. O sangue representa a vida. Esse sangue borrifado é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal na sua comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Então, o templo e a terra agora se tornam um espaço limpo, onde Deus e seu povo podem viver juntos em paz. Então esse ritual acerta as coisas entre Israel e Deus. Mais que isso, os israelitas experimentam o amor e a graça de Deus nesses símbolos. E por serem perdoados, isso deveria tornar cada um deles uma pessoa de amor e graça também. Certo, esse é o ideal, mas nem sempre foi assim. É verdade, o profeta Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso. Ele começa seu livro dizendo que os sacrifícios contínuos dos israelitas se tornaram insignificantes, porque eles também estavam permitindo um grande mal em seu meio, como ignorar os pobres e oprimidos. Até os reis de Israel distorciam a justiça. Mas Isaías ansiava pelo dia em que um rei da linhagem de Davi viria para eliminar o mal de uma maneira surpreendente. O rei se tornaria servo, não apenas para servir, mas também para sofrer e morrer pelo mal cometido pelo seu próprio povo, e sua vida seria oferecida como um sacrifício. Essa é a promessa que Jesus veio para cumprir. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de propiciação. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício de propiciação por todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus por contribuírem com todo o mal e a morte no mundo. E o Novo Testamento também fala da morte de Jesus como uma oferta de purificação. Ouvimos que o sangue de Jesus é como um símbolo de que sua vida tem a capacidade de lavar o vandalismo que o mal causou em nós e ao nosso redor, para que agora possamos viver em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus. Mas a história continua. Sim, o Novo Testamento faz essa poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal. Isso significa que ele vive para oferecer sua vida a qualquer um que o aceitar. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para ele desde o começo. Então, por causa de Jesus, os cristãos deixaram de participar de rituais de sacrifício animal. Mas receberam novos rituais. Jesus ensinou seus seguidores a cumprir 2 rituais. O primeiro é o batismo. Assim como Jesus morreu, entrar na água se torna a conexão pessoal que agora você tem com a morte dele. E quando sai da água, você simbolicamente ressuscita com Jesus. O batismo é esse ritual sagrado que conecta sua história com a morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é a Ceia do Senhor, que relembra a última refeição de Jesus com os discípulos. Ele usou pão e vinho para retratar sua iminente morte como um sacrifício. E agora, todos os seguidores de Jesus usam o pão e o cálice regularmente para lembrar e participar do poder de sua morte e também da sua vida. Então esses rituais existem para nos lembrar do amor de Deus e nos encorajar a viver com amor e graça. Eles fazem mais que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos
é também o poder que pode destruir o mal em nossas vidas e nos transformar em pessoas que levam uma vida de amor e paz. Amém? Amém. Amém. Muito lindo, né? Muito lindo a história do Senhor, né? E como é importante, né? Quando nós entendemos, né? Esse sacrifício, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque tudo, a partir daí, né? Tudo passa a fazer sentido para nós. Inclusive, por exemplo, né? O sacrifício de Cristo, o tamanho, né, e o poder que há naquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, mas também como nós não podemos, né, e me chama muita atenção quando Isaías, né, fala que os sacrifícios, né, que os israelitas levavam ao Senhor, né, dos animais, que deveria ser um sacrifício que apontaria para o resgate, para a purificação, né, para organizar o mal, né, para retirar o mal que havia, né, no meio deles, que eles tornaram os sacrifícios rituais, era só religioso, eles matavam os animais, mas isso não significava, não implicava em mudança não gerava mudança e isso é que nós precisamos ter na nossa mente, nosso radar. Domingo eu preguei sobre isso em Judas. Se não gera uma nova identidade, se isso não gera em nós um novo modelo de vida, uma nova forma de viver, como Cristo vive em nós, não faz a menor diferença. E por isso que nós não podemos, né, como israelitas, né, domingo agora, próximo domingo é ceia do Senhor. Nós não podemos normalizar, por exemplo, esses aspectos. Não é possível normalizar um batismo. O batismo é um momento de milagre, de alegria no Senhor. Quando nós levamos algum irmão às águas do batismo, é um momento de alegria, porque nós estamos conectando aquelas pessoas com a história de Cristo, nós estamos conectando aquelas pessoas com a vida eterna. Não pelo ato em si, porque ele é simbólico, mas pela a declaração pública de fé naquilo que eles já creram, que é em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Da mesma maneira, também, nós não podemos normalizar a ceia do Senhor. A ceia não pode ser, mais o domingo, mais o primeiro domingo, vou lá, tomo a ceia, tomo cálice, como pão e vou embora. Não, ela é um memorial, nós precisamos nos lembrar, senão vai se tornar sacrifício, como era no Antigo Testamento, que matava-se vários animais, e usava-se o sangue, e não gerava mudança. Por isso que a Bíblia fala que a ceia precisa ser feita em memória dele, que o homem precisa examinar a si mesmo. Cada ceia que a gente convencionou que é uma vez por mês, podia ser toda semana, a cada 2 meses, não importa. Mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos aproximarmos da mesa do Senhor para ceiar, não deve ser um momento onde nós examinamos a nós mesmos. Será que eu tenho sido, não importa o espaçamento, né, nos últimos 30 dias, como é de 30 em 30 dias, será que eu tenho vivido essa vida em Cristo? Se não tenho vivido, onde eu não tenho vivido? E se é nesses pontos, eu quero confessar ao Senhor o meu pecado e me apropriar do perdão dele no sangue que é representado no cálice. Porque eu me lembro que custou no pão que é triturado na nossa boca, assim como Cristo foi triturado pelos nossos pecados. Nós não podemos normalizar esses rituais, esses aspectos da nossa fé. A ceia não pode ser só mais um dia, mais uma semana, mais um domingo qualquer na nossa semana. Nós devemos nos sensibilizar, nos preparar em amor, porque na ceia, por exemplo, né, e na vida cristã, é onde nós vemos essa diferença. Onde havia morte em Adão, existe vida eterna em Cristo. Onde havia culpa, nós nos lembramos que existe o perdão completo. Onde havia condenação, agora existe justiça imputada a nós através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por conta disso, nós podemos nos alegrar, porque onde havia separação de Deus, agora a comunhão com o Senhor, e nós nos achegamos à mesa dele. E podemos entrar por esse novo vivo caminho, adorá-lo, entrar no Santo dos Santos. Então, para finalizar nossa aula, a doutrina da imputação, ela revela o contraste definitivo entre dois representantes, Adão e Cristo. Em Adão, herdamos morte, culpa, condenação. Em Cristo, recebemos vida, perdão e justiça. A salvação não é apenas um sentimento ou uma experiência. Isso é importante. Tem gente que, eu não tenho mais me arrepiado, sentido a presença do Senhor, eu não me sinto mais salvo. A salvação não é um sentimento, não é uma experiência sobrenatural. Ela é uma certeza, é um ato legal. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Deus nos declarou justos com base na obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Assim como está escrito em Romanos 5,19. Porque assim como pela desobediência de um só homem se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Quando Jesus diz na Getsemane, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. O ponto áureo é quando ele diz, contudo, não seja feita
a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Quando o Senhor se submete naquele momento, ali, a rebelião, a desobediência no Éden se torna obediência. Ali, a vida que gerou morte se torna morte que gera vida. Ali, o erro que torna separação eterna de Deus se torna o acerto, a perfeição que nos liga diretamente e eternamente ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Nós possamos ter esse entendimento, né? De quão lindo e quão poderosa é a salvação do Senhor. Nós temos um Deus que nós devemos amá-lo e honrá-lo por tudo que ele fez. E somente quando nós entendemos o que ele fez, né? O quão profundo ele fez, é que nós podemos ter essa dimensão do amor de Cristo. E quando isso entra bem no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma, dificilmente nós abandonaremos o Senhor e os seus caminhos, porque não faz mais sentido viver longe desse amor. Deus não é um Deus que nos odeia e quer nos matar. Deus é um Deus que nos amou e se deu por completo. Deus não guardou nada nem para si mesmo, nem a sua própria, para que nós possamos ser salvos nele, para a honra e glória do Senhor. Amém? Jesus abençoe a sua vida. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula, em nome de Jesus. Cristiano, você pode orar para nós encerrarmos a nossa aula no dia de hoje? Posso, pastor? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, venho te agradecer por mais uma aula, Senhor. Essa noite abençoada. Quero te agradecer a presença dos nossos irmãos que estão aqui nessa aula, que não puderam estar também, Senhor, que o Senhor derrame vento sobre a vida deles, que hoje foi um entendimento de clareza, de entendimento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa aula. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amanhã nós temos nosso culto busca, em nome de Jesus, tá bom? Nós estaremos na igreja com o Senhor, apesar que eu sei que tem irmãos que estão sendo tentados, né, pela final aí do Brasileirão, mas estaremos lá em nome de Jesus, tá bom? Vai dar Flamengo. Jesus Vai dar abençoe. nada. Hoje tem oração, né, pastor? 11 horas? Hã? 11 horas tem oração, né? 11 horas tem uma oração, daqui a pouco estamos no nosso jejum, tá bom? Entra lá, gente, vamos jejuar, vamos orar, deixa Deus derrubar essas muralhas na sua vida. Tem coisas que só caem com jejum e oração. Jesus disse, existem castas de demônios na nossa vida que só saem com jejum e oração. Ore, busque, clame ao Senhor, creia, que Deus vai fazer a obra na sua vida. Tá bom? Jesus abençoe. Paz, paz. Amém. Pai.